Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. O primeiro livro da Bíblia. Gênesis 4, do verso 16 até o verso 26. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Gênesis 4, do verso 16 até o 26. Diz assim a palavra do Senhor: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Qual é a meta da sua vida? Para a sua vida inteira. Porque às vezes nós temos algumas metas que nós vamos alcançar, e quando alcançar você parou ali. Mas pensa num alvo que resumiria, ou que seria o propósito da sua vida inteira. Qual é o seu objetivo de vida? Se alguém pudesse, depois que você partisse desse mundo, resumir a sua vida numa frase, resumiria a sua história como? Como alguém que deixou o quê? Como alguém que expressou o que objetivo na vida, que conquistou, que realizou o quê? A nossa vida precisa ter um alvo, a nossa vida precisa ter um objetivo. Porque se perdemos o alvo, se perdemos o foco, o objetivo, o propósito da nossa história, perdemos o sentido de viver. É necessário então que todos nós tenhamos um alvo, um propósito na nossa vida. E aí você olha para esse texto, esse início da história humana, onde Adão e Eva perderam 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito, morto espiritualmente. Abel, morto fisicamente. Caim, depois que Caim matou o seu próprio irmão, Abel, Caim foi condenado pelo Senhor. E ele disse então: Senhor, é tamanho o meu castigo que eu não posso suportar, todo homem que me ver então vai desejar me matar. Deus coloca então uma marca sobre Caim, nós não sabemos que marca é essa, tem muita conjectura aí, a gente não precisa especular. Deus coloca uma marca em Caim, e essa marca mostraria que toda pessoa que se encontrasse com ele não iria matá-lo. E aí então Caim se afasta da presença de Deus.
Aí a gente chega no verso 16. Caim se retirou da presença do Senhor e foi habitar numa terra distante. É isso que acontece com todos aqueles que querem viver uma vida longe de Deus. E aí você percebe que Caim vai para uma terra, e essa terra, ele saiu, retirou-se da presença do Senhor, e ele foi habitar numa terra chamada Nod. Nod significa errante. É isso que acontece quando alguém quer fugir e sair da presença de Deus. Esse alguém fica perdido. Caim, ele foi para um outro lugar. Quando o ser humano ele quer uma vida de independência de Deus. Porque se Caim tivesse se submetido à disciplina do Senhor e buscado o Senhor e demonstrado arrependimento, Deus o perdoaria. Mas não foi isso que ele fez. Ele endureceu. Ele se afastou do Senhor. E a terra que ele foi morar se chamava errante, perdido. E alguém que está perdido, perdeu o alvo, não sabe onde quer chegar, ou estabelece outros alvos, porque não se trata uma questão de não saber onde quer chegar, é estabelecer alvos errados na nossa vida. Quando Deus fez a promessa no capítulo 3, verso de número 15, Deus promete à mulher que o descendente dela iria pisar a cabeça da serpente. E ali o símbolo é que Deus fez a promessa de que enviaria um Salvador que seria nascido dessa mulher, e esse Salvador livraria a família de Adão e de Eva do mal. E eles poderiam então estar na presença do Senhor. Imagina o coração dessa mãe que ouviu essa promessa. Quando ela teve Caim, o coração dela teve esperança. Dizer assim, quem sabe é esse que não vai pisar a cabeça da serpente? Mas não era Caim. Abel, um servo de Deus, que foi pastor de ovelhas, que tudo que ele possuía, ele consagrava a Deus em primeiro lugar. E aí então, a esperança dessa mãe se vai, porque Caim tirou a vida do próprio irmão. Então essa mãe agora se vê sem filhos, sem esperança. De repente o coração deles se renova quando nasce Sete. Sete significa substituto ou estabelecido, no sentido de que Deus iria substituir o filho que Eva esperava que fosse alguém que conduziria o povo, a sua família, a sua casa, à presença de Deus. E aí então o coração se renova e Sete traz a Enos, depois de Sete nasce Enos, e aí começa a se invocar o nome do Senhor. Sete nasce com a esperança de que seria aquele que reconduziria a família de Adão e Eva à presença do Senhor. Seria aquele que Deus usaria para estabelecer o seu próprio povo na terra. Aí você observa nesse trecho falando dos descendentes de Caim, depois que Caim se afasta, e falando já logo no capítulo 5 dos descendentes de Adão. Enquanto os descendentes de Caim estavam pensando apenas nas coisas terrenas, porque você observa, Caim fugiu da presença de Deus, se retirou da presença do Senhor, foi morar num outro lugar, o interesse dele era construir uma cidade, ele esqueceu do jardim do Éden. Ele esqueceu dessa promessa de ter um lugar em que ele poderia voltar a ter a intimidade com Deus. Então ele procura construir uma cidade, verso 17, depois os seus descendentes vão se afastando cada vez mais de Deus, mudando o mandamento do Senhor, transformando a verdade de Deus em mentira, e aí criando outros valores, outros preceitos. Os descendentes dele começaram a se envolver com os negócios dessa terra, com aqueles que habitam em tendas e possuem gado, aqueles que tocam harpa e flauta, ou seja, eles foram criadores de grandes coisas, que mexem com a vida humana, o trabalho, a diversão, ferramentas, objetos cortantes, objetos de bronze, de ferro, mas você não escuta, não lê nesse registro
que essa descendência de Caim voltou-se para Deus para buscar o Senhor. Perderam a direção, perderam o alvo. Caim, eu posso deduzir isso, é claro, Caim que cresceu ouvindo as histórias do seu pai Adão, conversando com ele como era ter ao final de cada tarde a presença de Deus, conversando com Deus. Você já parou para imaginar isso? Que Caim ouvia essas histórias? Mas Caim se perdeu o alvo da vida dele, e para a família de Adão e Eva, Sete seria essa esperança para que o povo pudesse viver novamente o seu propósito, pudesse outra vez viver para a glória de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Assim, nós podemos encontrar nesse texto, irmãos, qual é o alvo da nossa vida. Nós encontramos aqui dois grupos. Um grupo que perdeu a direção e se afastou do Senhor, e um outro grupo que se voltou para Deus. Porque depois que Enos nasceu, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que alvo, torno a perguntar, que alvo você tem estabelecido para a sua vida? Qual é o propósito, a meta, o objetivo da sua história? Primeiro, o verso 16 e 17, é importante dizer que o melhor alvo para a vida humana não são nossos projetos terrenos. Porque muitas pessoas têm resumido o significado da sua vida naquilo que podem conquistar. É o trabalho, é o dinheiro, é o estudo, a faculdade, é a família, relacionamentos e tantas outras coisas, aquilo que eu posso ter, e esquecemos que o significado da vida humana não está aqui nessa terra, porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19, ele explica isso aos Coríntios, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Enquanto os descendentes de Sete estavam esperando uma pátria celestial, como também foi com Abraão, Isaque e Jacó, e o autor da carta aos Hebreus testifica isso, dá esse testemunho, que os patriarcas andaram pela terra da promessa como peregrinos e não como residentes, porque eles esperavam uma pátria celeste, que não é construída pelas mãos dos homens, mas pelo próprio Deus. Caim, a sua descendência, procurou estabelecer um lugar para si, e aí diz o verso 17, que depois que Enoque nasceu, é importante dizer, coabitou Caim com sua mulher, onde Caim arrumou uma esposa. Algumas pessoas têm essa dúvida, certamente foi com uma de suas irmãs, porque depois que Adão e Eva deram à luz a Sete, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E é certamente dessas filhas que Caim tomou para si uma esposa. Sim, naquela época em que a humanidade estava se multiplicando e povoando a terra, Deus permitiu assim. E aí ele toma para si uma irmã, e ele estabelece, ele tem um filho com ela, chama Enoque, que significa iniciado, princípio. É como se Enoque estivesse tentando, como se Caim e Enoque estivessem começando uma nova história, mas alheio a Deus. Quantas pessoas tentam fazer isso nos nossos dias? Eu vou tentar de novo, e sempre quando tentam novamente, quando tentam reconstruir, tentam levantar algo, alcançar algo, um projeto terreno, mas independente de Deus, se frustram. Porque você pode construir muitas coisas, mas tudo que você faz aqui para essa terra vai ficar aqui. Pense nos faraós, nos imperadores do Egito, em que construíram monumentos enormes, quando eram sepultados, guardavam em seus túmulos tesouros e mais tesouros. Encontraram-se as múmias, encontraram-se os tesouros. Ninguém levou nada. Estão em museus ou em com colecionadores. Tudo que nós fazemos aqui, não pense que o alvo da sua vida são os projetos que você traça para você mesmo. Pense nos projetos de Deus para você, pense na vontade de Deus para você. Caim e Enoque construíram uma cidade.
como que tentando estabelecer paz, encontrar paz num lugar em que jamais eles encontrariam. Porque o lugar que eles precisavam não era uma cidade, o lugar que você precisa não é um trabalho em que você sonha com ele, ter muito dinheiro, prosperidade terrena, não é isso. O melhor lugar que você precisa é a presença de Deus. Jesus foi visitar Marta e Maria. E lá, Marta agitada de um lado para o outro, procurando ajeitar a casa, preparando alguma coisa talvez para servir o Senhor, e Maria sentada aos pés de Jesus ouvindo o Senhor, e Marta chega ao Senhor Jesus e pergunta e fala com ele: Senhor, o Senhor não se incomoda de eu estar aqui procurando servir, fazer algo para te atender, para te servir, e a minha irmã não está fazendo nada, só está aí ouvindo o Senhor, manda ela me ajudar. Aí Jesus diz para ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária, a sua irmã escolheu a melhor parte, e essa não será tirada dela. A melhor parte da sua vida é quando você dedica tempo a Deus. Para de pensar somente nos seus projetos humanos, para de pensar somente no seu trabalho, no seu sonho, no que você quer, no seu desejo, eu quero. Pensa na presença de Deus, porque esse é o refúgio. Por isso Jesus veio ao mundo, porque como ovelhas perdidas, jamais poderíamos desfrutar dessa presença de Deus, se Ele não tivesse vindo até nós. Porque o que Caim fez aqui é reflexo nosso. É isso que o pecado faz com cada um de nós. Nós nos afastamos de Deus e procuramos enganar a nós mesmos, construindo cidades, lugares, para que nós tenhamos uma falsa paz. E aí Jesus diz lá em João 14, verso 27, a minha paz vos dou, não a dou como a dá o mundo. Porque somente em Jesus você pode ter segurança, verdadeira paz. O melhor para a nossa vida não é a prosperidade financeira, verso de número 20. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Aqui o trabalho pecuarista, aqueles que iam trabalhar com animais, que iam vender e ganhar a vida a partir disso aí. Aplicando para nós, para os nossos dias, é alguém que está envolvido extremamente com o trabalho e pensa em apenas ser próspero. Pensa em apenas nas riquezas que esse mundo pode dar, mas está completamente perdido. Perdeu o alvo. Existem pessoas que são viciadas em trabalho e pensam só em trabalhar para ter mais dinheiro, e acham que a vida se resume a isso, naquilo que elas possuem. Você vê o contraste enquanto há esses descendentes de Caim preocupados em construir uma vida, em serem prósperos aqui nessa terra. Você vê a descendência de Sete pensando no céu. No que tem ocupado os seus pensamentos? Os seus recursos, o seu dinheiro, aquilo que você pode ter, ou as coisas do alto? O apóstolo Paulo ele escreve: olha, não penseis nas coisas que são aqui da terra, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, porque a vida de vocês está oculta em Deus nos ares, em Jesus nos ares. A nossa vida ela encontra sentido quando nós consideramos a nossa vida a partir de Deus. Ele é o nosso maior tesouro. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Quando Jesus em Mateus capítulo 13 fala sobre o reino de Deus, e ele traça várias comparações a respeito do reino de Deus. E ele vai dizer assim: aqui comparareis o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a alguém que, tendo chegado a um campo, encontrou um tesouro. E quando ele encontra esse tesouro, ele esconde, ele coloca esse tesouro num lugar à parte ali naquele campo, naquele terreno, e ele vai e vende tudo o que tem, compra aquele terreno para poder ter aquele tesouro. O reino de Deus é o maior tesouro. Jesus ainda usa outro exemplo falando de uma pérola, aquele que negocia pérolas de grande valor, e ele tendo achado uma pérola grande e preciosa, ele dá tudo por aquela pérola. Irmãos, é fácil falar em Deus, crer em Deus. O difícil é entender que tudo que nós temos não é nada diante da riqueza que é ter Jesus como nosso Salvador.
Porque, como foi ministrado aqui até pelo Leandro, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar dificuldade, tribulação, e Paulo escreve isso aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10 e 11, e ele diz: eu sei viver em toda e qualquer situação, ser humilhado, exaltado, fartura, escassez, fome, eu sei passar por tudo isso. A minha alegria, o meu contentamento não está naquilo que eu possuo, mas está no Deus que me salvou. E aí você considera a presença de Deus, o Deus que veio a esse mundo, e você entende que prosperidade não está naquilo que o dinheiro pode comprar, mas está na obra que Jesus fez para te salvar. Porque você poderia comprar o mundo inteiro, como Jesus conta em outra parábola, você poderia comprar o mundo inteiro, ter o dinheiro todo do mundo para comprar tudo, mas você não poderia comprar a sua alma, você não poderia pagar pela sua salvação. Então o melhor alvo da nossa vida não pode ser a prosperidade financeira. E existem muitas pessoas nos nossos dias que têm buscado a igreja e a Deus pensando apenas em prosperidade financeira. O melhor alvo da nossa vida não é o prazer desta vida, as alegrias. Existem pessoas que não são preparadas para as dores, para as lágrimas, para as lutas, e quando elas vêm, acham que a vida acabou e perdeu o sentido. Mas o homem mais sábio que já existiu disse: com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ele aprendeu que muitas vezes as lutas da vida nos fazem pessoas melhores, quebram o nosso orgulho, transformam o nosso temperamento, quebranta a nossa alma e nos torna mais parecidos com Jesus. E aí o verso de número 21 diz: o nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Naquela casa havia pecuaristas, havia músicos, havia pessoas que alegravam os outros, havia pessoas que tocavam as suas canções, mas produziam aquilo dos lábios para fora, porque as suas almas ainda continuavam em lamento. Porque os homens podem criar música para alegrar apenas o exterior, e somente Deus tem uma melodia para trazer plenitude de alegria para a nossa alma, e a gente precisa lembrar disso. As pessoas têm buscado o prazer, as pessoas têm buscado o prazer para esta vida, têm buscado alegria apenas para esse tempo. E aí ocupam o seu tempo com festas. E acham que a vida se resume em festas. E cada final de semana, cada dia, procura uma festa. Procura músicas para alegrar, como se fosse uma droga, algo que pudesse entorpecer e fazê-la esquecer dos problemas. Tinha música, mas não tinha plenitude de alegria. O salmista no Salmo 16, verso 11, diz que na presença de Deus existe plenitude de alegria. E aquele que traz a paz para aqueles que deixaram qualquer segurança dessa terra e buscaram nele Jesus Cristo, aquele que traz a verdadeira paz e segurança, também só Ele pode conceder verdadeira alegria, plenitude de alegria. Quando Ele estava para ser entregue e ser morto, Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, e o mundo vai se alegrar. Existem momentos que a gente vive assim. Existem momentos que as pessoas à nossa volta estão felizes e nós estamos tristes, enfrentando lutas e dificuldades, mas Jesus disse: olha, eu voltarei para vocês novamente, e eu vou dar uma alegria a vocês, e a alegria que eu der a vocês, ninguém vai poder tirar. Você crê nisso? Que a alegria que Jesus pode dar a você, nada nesse mundo pode te dar? Se nós cremos nisso, eu penso que nós não deveríamos reclamar. Penso que nós deveríamos suportar as aflições e as lutas, entendendo que nesse mundo existem tempo para todas as coisas, tempo de chorar, tempo de se alegrar. Aqueles que têm buscado o refúgio no Senhor podem passar uma noite chorando,
mas se alegram ao ver o amanhecer, como Deus dizendo: eu renovei a minha misericórdia sobre a sua vida, mais um dia, viva para a minha glória. Nosso alvo da nossa vida não pode ser, o melhor alvo não é o prazer desta vida, o melhor alvo para nós não é o poder e o domínio sobre os outros, verso 22, e aí ele vai dizer: Zilá por sua vez deu à luz a Tubal, Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Então eles tinham habilidades, eles tinham habilidade de construir cidades, eles tinham habilidades de cuidar de animais, eles tinham habilidades de criar músicas, eles tinham habilidade de fazer instrumentos de ferro e de bronze, materiais para preparar a terra, mas instrumentos de guerra também, instrumentos, armas. As nossas armas não são essas. A Bíblia nos ensina que a armadura de Deus é o capacete da salvação, a certeza da salvação. O escudo da fé, que é a confiança em Deus em todo o tempo, até mesmo quando o diabo se levanta contra nós. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O Evangelho da salvação, essa é a armadura de Deus. E quando nós nos revestimos dessa armadura, diz a palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo de número 6, quando Paulo trata dessa armadura, nós podemos resistir ao dia mau, às investidas do inimigo das nossas almas. Enquanto os descendentes de Caim procuravam estabelecer-se e dominar pelo poder, pela força, pela guerra, pelas armas, os descendentes de Sete estavam pensando no céu. Você tem pensado no céu? Você tem pensado na glória por vir? Você tem pensado na salvação em Jesus Cristo? O melhor alvo da sua vida não é o quanto você domina e tem poder sobre as pessoas que te cercam. Não é isso. O melhor alvo da nossa vida não é a nossa lei, a nossa vontade. Nós nos afastamos de Deus, como Caim fez. Fazemos isso muitas vezes e estabelecemos para nós a nossa própria lei. E aí você observa os descendentes de Caim estabelecendo uma lei e a sua própria vontade. E eles vão conduzir a sua própria história baseado na lei que eles criaram e na vontade deles. Então você olha o verso 19 e o verso 23 e 24. O verso 19, Lameque muda a verdade de Deus e constitui uma família com 2 esposas. Abominação. Deus não aprova. Mudou a verdade de Deus. E aí Lameque não apenas faz isso, mas ele assassina, ele matou 2 pessoas e ele escarnece de Deus. Por que ele escarnece de Deus? Porque Deus havia colocado um sinal em Caim, no ancestral de Lameque, dizendo que se alguém matasse Caim, essa pessoa seria vingada 7 vezes. Ou seja, Deus ia vingar o sangue de Caim sobre essa pessoa que matasse Caim, sofreria o juízo de Deus 7 vezes. Lameque está dizendo, olha, se Deus protegeu Caim porque matou uma pessoa e disse que iria vingá-lo 7 vezes, eu matei 2, Deus vai me proteger 70 vezes 7. Percebe que uma pessoa longe de Deus, ela engana a si mesma, ela cria leis e diz, isso aqui Deus aprova, mas algo que Deus não aprovava. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais elas dizem, não tem nada a ver. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais elas dizem, Deus não se incomoda que eu faça isso. Quanto mais as pessoas se afastam de Deus, elas dizem, Deus não vai me julgar, Deus vai me amar. Deus vai cuidar de mim, não importa o que eu faça. Não é assim que Deus age. Aquele que peca, aquele que transgride, esse sofre as consequências do seu próprio pecado.
Então, o ser humano, longe de Deus, ele perde o alvo, ele vive para si mesmo e para satisfazer as suas vontades. O melhor alvo da vida humana, então, é cumprir os mandamentos do Senhor e seus propósitos. Olha o verso 25. O verso 25, ele diz: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente. Olha o substituto, né, o que significa Sete. Outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Por um momento eles puderam perder a esperança, mas a esperança foi renovada, porque eles lembraram da ordem de Deus: multiplicai-vos, encham a terra. Era a ordem de Deus, o mandamento de Deus. E eles então cumpriram o propósito de Deus, e trazendo essa esperança, esse renovo no coração deles em cumprir esse mandato de Deus, em povoar a terra e multiplicar-se, nós trazemos para nós e lembramos que o melhor alvo da nossa vida é quando nós cumprimos a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, os propósitos de Deus. Não era Caim, mas seria Sete, que uma nova esperança contra o mal estava surgindo. Qual é a nossa esperança contra o mal? É Jesus Cristo, Ele que veio, o segundo Adão, como Paulo fala aos Romanos, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. Ele que traz esperança de salvação para nós. Então, o melhor alvo da nossa vida é quando nós nos dirigimos ao centro da vontade de Deus, cumprindo os seus propósitos e fazendo a sua vontade. Não se trata de você fazer a sua vontade, de você alcançar os seus projetos. Se trata de você estar vivendo no centro da vontade de Deus. A pergunta é: você está vivendo aquilo que Deus tem para você? Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Não tem como você saber se está vivendo de acordo com a vontade de Deus se você não lê a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus para saber se você está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Aí Adão e Eva esperavam então que Deus poderia usar Sete e os seus descendentes para salvar a sua casa, os seus descendentes e a sua família. Em último lugar, irmãos, o melhor alvo para a nossa vida é buscar a Deus e ter um relacionamento com Ele. Verso de número 26, ele vai dizer que Sete gerou a Enos, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Sabe o que significa Enos? Mortal. Interessante isso. Sabe por que as pessoas buscam a Deus? Quando elas reconhecem que não são nada. Enquanto Caim se afastou de Deus, construiu uma cidade, Deus, agora é comigo então. Enoque iniciado, vou construir uma nova história, não preciso de ti. A família de Sete coloca o nome do filho de mortal. Senhor, só o Senhor para nos salvar. Nós precisamos de ti. O melhor alvo da nossa vida, quando nós assumimos uma postura orgulhosa e vaidosa de independência em relação a Deus, mas quando nós nos humilhamos e nos rendemos a Ele, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida, porque sem o Senhor eu não sou nada. Como nós cantamos nessa noite: Pai, estou aqui. Olha para mim desesperado. Era o que Sete estava dizendo quando colocou o nome do seu filho de Enos. Um simples mortal que precisava de um relacionamento com Deus. Mas a verdade é, irmãos, que nós não somos capazes, embora na sua geração Enos tentou conduzir as pessoas, os seus familiares, os seus descendentes, à presença de Deus, para que eles pudessem buscar a Deus. O fato é que por nós mesmos nós não somos capazes de fazer isso, de buscarmos a Deus por nós mesmos. E o tempo mostrou que não era Enos esse Salvador. As gerações vão seguindo, imaginaram que seria Noé, mas Noé construiu uma arca e salvou a sua família, mas não era Noé ainda. Até que Deus enviou Jesus.
para que, vindo ao mundo, Jesus pudesse viver a nossa vida e buscar a Deus em nosso lugar e ser Ele mesmo o caminho. Jesus diz isso: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo que Enos tentou fazer e não conseguiu, Jesus fez. E eu quero encerrar essa reflexão, irmãos, dizendo que Jesus deu provas de que Deus é o nosso alvo, o melhor alvo para a nossa vida. Quando tentado por Satanás, Jesus ele resistiu e mostrou que nem só de pão viverá um homem. Ele mostrou que não se deve tentar a Deus. Ele mostrou que só Deus deve ser adorado. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada, Jesus teve fome. Nessa hora Satanás apareceu e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus então diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus estava citando o Antigo Testamento. Satanás foi mostrar para ele que conhece Bíblia também. Satanás levou ele ao pináculo do templo e disse: se joga daqui de cima, porque está escrito lá no Salmo, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, Satanás leva Jesus a um lugar muito alto e mostra todos os reinos da terra e diz a Jesus: tudo isso te darei se você se prostrar diante de mim. Jesus então responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, Satanás o deixa, porque ele resistiu confiado no Senhor e na palavra de Deus. Satanás oferece para Jesus prosperidade, transforma as pedras em pães. O que você quiser você pode ter. É o que ele faz ainda hoje conosco. Muda o nosso alvo, fazendo a gente achar que o nosso alvo é a prosperidade. Satanás ofereceu para Jesus fama. Você não é o filho de Deus? Se joga daqui de cima, porque todo mundo vai te segurar. Todos os anjos. Mostra que você é o Filho de Deus. Todo mundo quer ser reconhecido. É o que Satanás oferece hoje, fama. Satanás ofereceu para ele também os reinos do mundo, ofereceu poder. Irmãos, a história se repete, é o que a descendência de Caim queria, o que Satanás ofereceu para Jesus, o que ele continua fazendo até hoje, e muitas pessoas perdidas nos alvos da sua vida são engambeladas, são enganadas pelo diabo. Mas Jesus mostrou que Ele é o caminho, Ele é o nosso alvo, e nós precisamos buscar o Senhor.